Olá, irmãos e irmãs. Vamos dar início à leitura do livro A Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelado à abadesa Maria Cecília Bach. Introdução à serva de Deus. Devendo começar a escrever uma obra inteiramente sem saber como, confesso ter experimentado grande repugnância. Contudo, obrigada pela ordem da santa obediência, pus mãos à obra. Mas meus receios são muito grandes, porque conheço a mim mesma. Com toda a sinceridade da alma declaro ser a mais vil, indigna e objeta criatura que se encontra na terra. Se meus escritos forem alguma coisa verdadeiramente de Deus, participação de sua divina bondade, o que eu não quero julgar de modo algum, e somente me confio ao juízo de meu diretor e de qualquer pessoa que lê esta obra, admire-se a divina providência, que se dignou fazer mais destacada a sua misericórdia, sua infinita bondade e condescendência, ao comunicar-se à pessoa mais vil e indigna que se encontra sobre a terra, a saber, a mim, pecadora muito grande, totalmente incapaz das graças divinas e dos favores do esposo celeste, completamente ignorante de todas as coisas. Efetivamente, confesso ser um canal de argila muito vil, pelo qual a divina benevolência se compraz em fazer correr as águas salutares de suas divinas graças e de sua celeste doutrina. Se não obstante, como disse, for assim, porque eu, por minha indignidade, não sou induzida a crê-lo, a não ser com muita dificuldade e grande temor, mas me tranquilizo por causa da obediência àquele que me dirige e entregou-me inteiramente às mãos daquele Deus que levanta o pobre do pó e do esterco tira o infeliz. Confesso, no entanto, que ao ouvir a voz do esposo Jesus, que de modo suave se digna falar a meu coração, experimento todos aqueles efeitos que a divina graça costuma operar em semelhantes casos na alma. Todavia, aqueles efeitos que a divina graça costuma operar em semelhantes casos na alma, todavia, estou sempre preocupada com o temor de estar enganada, e este temor me é uma cruz, uma defesa a fim de que a torrente das consolações não chegue a inundar minha alma. Sem dúvida, isso aconteceria se eu perdesse o temor de que falei e se reconhecesse em mim qualquer mérito diante do Altíssimo, ou ainda algumas virtudes, mas encontrando-me totalmente desprovida e cheia só de misérias e pecados, não posso deixar de temer e duvidar continuamente. Isto, no entanto, não me impede de seguir a obediência e de dar crédito continuamente, e de dar crédito à voz do dileto e amado esposo. Digo, portanto, a quem lê esta obra, se para minha confusão chegar por acaso a outras mãos, acreditar com certeza que a matéria foi escrita só por mim, porém foi toda ouvida e ditada pela voz interior de um modo admirável e particular. Entrego-me, porém, como afirmei acima, ao juízo de quem lê, enquanto declaro escrever só por obediência. Isto me tranquiliza, deixando que os outros julguem aquilo que provém de mim mesma e o conteúdo de meus escritos. Qualquer pessoa que lê esta obra, peça ao Altíssimo que perdoe meus pecados,
me assista e ilumine e conceda a graça de corresponder às suas misericórdias e não permita que me venha a suceder o que acontece com os canais de lenha, que após serem consumidos pela corrente de águas, são lançados ao fogo para arderem. Assim eu, depois de ter recebido e escrito tantas doutrinas salutares, não seja consumida pela negligência, tibieza e soberba. Livrai-me, Deus, por sua infinita piedade. Amém. Prólogo de Jesus. Duas são as vidas que tem um homem sobre a terra. Isto é, uma é a exterior, a vida ativa, e a outra é a interior, a contemplativa. Uma é manifesta a todos, a outra apenas a mim. Estas duas vidas, no entanto, são tão unidas que, quando bem conjugadas, uma não impede o exercício da outra. E quando o viver seja de uma ou de outra, é dirigido para mim maior glória. São de tal maneira unidas que qualquer pessoa pode conhecer, pela perfeição de uma, a sublimidade da outra. De fato, percebereis nesta obra de vida interior como se lhe coaduna também a exterior. Ainda que minha vida exterior fosse desdenhada pelos ímpios, era aplaudida e admirada pelos justos e agradava muito a meu Pai eterno, como efetivamente o testemunho no Jordão e o Tabor com as palavras: Este é o meu Filho amado, no qual ponho as minhas complacências, em Mateus 3,17. Não te admires, amabilíssima esposa, se eu, antes de te manifestar qual foi minha vida interior, explico-te o modo como vive cada homem na terra, isto é, vida interior e exterior, a fim de que estejas bem persuadida e escrevas com segurança tudo aquilo que te ordeno e te confirma a obediência. E parecendo ser uma coisa tão difícil, verás não só ser uma coisa tão fácil, mas ainda sumamente consoladora e de proveito espiritual. Anima-te, pois, caríssima, não temas coisa alguma. Em contrário, pois tudo te manifestarei com todo aquele amor que te tenho como minha esposa muito querida. Quero, no entanto, que corresponda a tal amor, procurando imitar-me em tudo que no passado te manifestei e hei de manifestar ainda mais. Para o futuro, nesta obra que justamente quero que escrevas a fim de se imprimir melhor em cada coração, como sucedia a Davi com a minha lei. A vossa lei tenho-a fixa em meu coração. Salmo 39, versículo 9. E dirás: quero ter a vossa vida, em meio de meu coração, e, portanto, perfeitamente, e ser assim minha verdadeira e fiel esposa. Capítulo 1. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, no seio de Maria Santíssima até o nascimento. Então, na encarnação, no seio de Maria, quando foi criada a alma
que devia animar o corpo passível e imortal. Logo me uni a ela, com união perfeitíssima, de modo que a alma conheceu a divindade com todos os seus atributos, conheceu a sua dignidade. Estando unida ao Verbo, adorou a Trindade e ainda submeteu-se aos decretos divinos. Com todo o conhecimento e plenitude das luzes e capacidade perfeita, contentou-se com descer às vísceras de Virgem Maria e animar aquele corpúsculo que neste mesmo instante era formado no útero virginal por obra da terceira pessoa, isto é, do Espírito Santo. A oferta do Verbo encarnado. Logo que fui unido à natureza humana, eu, o Verbo encarnado, o Filho unigênito do Pai, ofereci-me a meu Pai e ofereci-me para padecer e sofrer tudo o que ele tivesse ordenado e que fosse de seu agrado. Não queria servir-me de minha divindade para abster-me ou padecer, isto que, sendo bem-aventurado, não era sujeito a padecimento ou a dor alguma, mas somente para conservar aquela vida natural e humana que assumira e que não teria jamais pedido conservar-se entre tantas penas, que não queria jamais podido conservar-se entre tantas penas, se minha própria divindade não fosse a ela unida. Primeiras aflições. Quando minha alma unida ao Verbo desceu para habitar naquela estreiteza e animar aquele corpo, experimentei logo no primeiro instante toda a aflição e tristeza que a uma pessoa de juízo perfeito e conhecimento causaria semelhante habitação e estreiteza. Estava, portanto, esposa caríssima, recluso como todas as outras crianças que estão privadas, então, do uso da razão. Mas eu, como Deus, tinha todo o conhecimento e minha alma experimentava aquelas angústias que costumam provocar semelhantes estreitezas. Primeiras pulsações do coração de Jesus. Unido àquela humanidade, adorei imediatamente meu Pai eterno e agradeci-lhe o benefício feito ao gênero humano em dar-lhes a mim, seu Filho unigênito, em prol da redenção humana. Adorei-o e agradeci-lhe em nome de todas as criaturas racionais das quais eu me declarei então irmão. Protestei desde esse primeiro momento que tudo o que eu fizesse sofresse em cada instante que minha vida tudo intencionava fazer por meus irmãos e suprir assim sua carência e sua negligência. Depois deste primeiro ato de adoração e ação de graças, pedi a meu eterno Pai uma graça particular para minha dileta mãe, para que ele fosse acrescido cada vez que eu respirasse, enquanto morava em suas vísceras, um grau de graça a fim de remunerá-la nesta vida ao cêntuplo, pois aquela respiração me era subministrada pelo hálito de seu puríssimo coração.
O Pai dignou-se satisfazer-me, e juntos informamos disto a minha dileta mãe, a fim de que ela se alegrasse mais e se regozijasse em dar-me obrigado a mim, seu dileto filho, havendo condescendido meu Pai em conceder estes dons à minha mãe, eu unido a ela, isto é, minha alma com seu espírito, demos-lhe as devidas graças e agradeci-lhe também de parte de minha mãe, porque como Deus que sou, minhas ações de graças tinham mais valor e eram mais agradáveis a meu Pai. Aflições e alegrias. Sentia, ó minha filha, naquela estreiteza uma indizível angústia e, ao mesmo tempo, um incomparável deleite, sabendo que estava fazendo a vontade de meu Pai e que habitava no seio de uma criatura que eu tanto amava, na qual encontrei todas as minhas delícias. Oferecia ao Pai a aflição que sofria naquela estreiteza e satisfação da liberdade que, contra seu querer, haveriam de tomar tantos irmãos meus. Sofria por tantos deles que seriam encarcerados, restringidos, angustiados por meu amor, e então prometia-lhes minha assistência e minha ajuda. Oferecia ainda a aflição que sofria por estar encarcerado naquele lugar a meu Pai, em satisfação por tanta liberdade que tomam as criaturas e de andar vagando pelo mundo, entregando-se a passeios e divertimentos ilícitos que ofendem a meu Pai. Oferecia-me ainda por aquelas religiosas e religiosos, porque bem sabia que encontraria muitos que, enfastiados pela clausura e estreiteza de suas regras, as abandonariam e até as vilipendiariam, e muitos as transgrediriam por fatos ou desejos, suspirando por aquela vã e perniciosa liberdade que uma vez desprezaram tanto, mas depois almejavam e reclamavam por relaxamento do espírito e fervor perdido. Rogava a meu Pai que, em virtude daquela minha aflição e angústia, se lhes mostrasse propício e pronto a perdoá-los, quando, reconhecendo o erro, quisessem voltar ao primeiro fervor e abraçar de novo a estreiteza da clausura e da observância regular. Ainda oferecia aquelas angústias e estreitezas por todos os delinquentes que, punidos pela justiça por causa de suas faltas, estariam nos cárceres presos com estreitezas de recinto e em lugares escuros. Pedia-lhe que, em virtude dessas minhas estreitezas, concedesse a cada um deles muitas graças, para poderem suportar com paciência esse castigo, em desconto de seus delitos. Meu Pai aceitou tudo e prometeu-me fazê-lo quando, da parte deles, não houvesse resistência às inspirações divinas, nem à sua santa graça,
e expulsassem de seus corações obstinados e desejo de vingança contra os que justamente os puniam. Já havia todas as criaturas que haviam existiam agora e haveriam de existir até o fim do mundo. Via todas as suas ações e todas as suas obras, sejam externas, sejam internas. Via todos os pecados que haviam cometiam e iriam cometer até o fim do mundo. Via todas as suas imperfeições, defeitos, faltas, negligências e descuidos no serviço de Deus. Afligia-me por todos, sentia dor e oferecia ao Pai minha vida com tudo que eu, naquela angústia e estreiteza, sofria. O valor infinito de suas aflições. Tu, minha esposa, acreditarias que minha vida no seio de Maria tivesse pouco mérito e pouco valor, porque faltavam esses padecimentos cruéis que sofria no decurso de minha paixão? Não sabia, filha, que tinha tanto mérito e tanto valor uma só daquelas respirações angustiadas que eu tinha no útero virginal, que bastava para satisfazer pelas culpas, defeitos e faltas de todas as criaturas. E sabia que meu padecimento naquela estreiteza era tão grande que um só momento seria suficiente para resgatar mundos infinitos. Podes compreendê-lo em parte, pensando que sendo eu o Verbo eterno e Deus verdadeiro, não posso ser compreendido nem abrangido, e sendo os próprios céus estreitos para a habitação minha, reduzi-me a habitar enquanto Deus e enquanto homem, em carne passível, no pequeno turgírio de um ventre virginal, com toda a plenitude de conhecimento próprio de um Deus imortal e de um homem passível e mortal. Aflições dos sentidos. Possuindo, portanto, perfeito uso da razão, enquanto o homem experimentava em todos os meus sentidos uma indizível aflição, por estar naquele lugar estreito, sendo obrigado a tê-los todos privados de movimento e extensão. Assim, os olhos sempre fechados, os lábios em contínuo silêncio, as mãos e os pés sempre imóveis, sem movimento algum, e todo o corpo quase sempre na mesma posição. Aflição da mais grave que possa sofrer jamais quem tem perfeito conhecimento. É verdade que meu pai para outros acelerou o uso da razão no seio materno, como aconteceu com minha amada mãe, mas ela foi isenta de sofrer a aflição que naquela estreiteza podiam sofrer seus sentidos. Não houve, no entanto, esta exceção para mim, porque meu pai quis que eu sofresse todas as aflições que costuma causar a natureza humana semelhante angústia e estreiteza.
a aflição da vista. Encontrando-me, portanto, em tão grande sofrimento, oferecia a meu pai a privação da vista que muito me atormentava, em desconto de tantas culpas que todo o gênero humano cometia pelo sentido dos olhos. Via, esposa caríssima, quanta curiosidade, quantos excessos se cometem com este sentido. Sentia a aflição e a dor por tantas ofensas feitas a meu pai pelo uso da vista e deixava cair lágrimas de meus olhos, embora fossem gotinhas diminutas, não obstante seu valor acompanhado do grande amor com que as derramei, era tão grande que bastava para satisfazer a divina justiça por todas essas culpas que com os olhos cometeriam todas as criaturas. Derramei, no entanto, as lágrimas sem ruído, sem fazer movimento algum, suplicava ainda a meu pai se dignasse que, em virtude dessas minhas lágrimas inocentes, obtivesse o dom das lágrimas, da compulsão, os pecadores e pecadoras que o desejassem e pedissem. O Pai me prometeu concedê-lo com toda a presteza a quem lhe pedisse de coração sincero, como de fato efetuou e inteiramente se realiza em tantos pecadores e mesmo em muitas almas justas que se tornaram dignas do dom das lágrimas. Nos primeiros, em desconto de suas culpas, nas segundas, para merecerem maior glória e consolação na vida eterna, conforme afirmei a meus discípulos ao dizer-lhes: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:5. Pedi ainda a meu Pai que, em virtude dessa aflição que experimentava pela privação da vista, se dignasse conceder muitas graças àqueles que, por meu amor, se mortificassem quanto a este sentido, privando-se de olhar coisas vãs e curiosas, e mesmo coisas lícitas, a fim de poderem fazê-lo com alma invicta, porque este sentido é muito difícil de mortificar-se. Este sentido é muito difícil de mortificar-se, devido à fraqueza humana, sendo mister para isso graça particular. Pedi ainda a meu Pai que, em virtude dessa aflição que experimentava pela privação da vista, se dignasse conceder muitas graças àqueles que, por meu amor, se mortificassem quanto a este sentido, privando-se de olhar coisas vãs e curiosas, e mesmo coisas lícitas, a fim de poderem fazê-lo com alma invicta, porque este sentido é muito difícil de mortificar-se, devido à fraqueza humana, sendo mister para isso graça particular. Então eu pedi ainda a meu Pai que, em virtude dessa aflição que experimentava pela privação da vista, se dignasse conceder muitas graças àqueles que, por meu amor, se mortificassem quanto a este sentido, privando-se de olhar coisas vãs e curiosas, e mesmo coisas lícitas, a fim de poderem fazê-lo com alma invicta, porque este sentido é muito difícil de mortificar-se, devido à fraqueza humana, sendo mister para isso graça particular.
recebe-se uma graça particular, porque a fraqueza humana sempre ambiciona e deseja ver coisas novas e curiosas. Pedia-lhe ainda desse força e virtude a todos os que deveriam ser privados da vista pelas indisposições naturais e por seus fins elevadíssimos, para que sofressem essa privação, resignando-se com a vontade e as disposições divinas. O Pai concedia tudo com grande amabilidade e presteza, prometendo-me para todos uma graça particular e assistência do Pai amoroso, como efetivamente o faz e mostra-se verdadeiro Pai de misericórdia para os que, com amor de verdadeiros filhos, se recomendam a Ele. Sabe, esposa minha, que ao fazer eu estes pedidos a meu Pai, apresentavam-se-me à mente todas as criaturas que iriam sofrer naquele sentido, a respeito do qual eu rogava e oferecia por elas o que sofrera, assim os que iriam chorar, os que iriam ficar privados da vista, os que deveriam mortificar-se por meio dos olhos, todos os tinham presentes e os contemplava um por um, e por eles rogava distintamente, segundo suas necessidades. Com amor de irmão amava-os e implorava por eles a divina graça. Vi ainda em minha sabedoria infinita todos aqueles miseráveis que, pelo uso do sentido da vista, iriam ofender muito a meu Pai, e que por sua dureza e obstinação não haveriam querido jamais emendar-se. Para eles não podia obter as graças que obtinha para os outros, porque não queriam aceitar as divinas inspirações e a graça divina. Mirava-os, cheios de compaixão, e suplicava ao Pai que, se não quisessem eles se prevalecer de sua misericórdia e de meus méritos, ao menos não os castigassem com todo o rigor da justiça, como havia feito antes a muitos que, pela curiosidade de ver o que não convinha, receberam graves castigos, como sucedeu à mulher de Lote e a muitos outros. Nisto o Pai me satisfez, prometendo-me castigar com severidade menor e suportar as ofensas por algum tempo, em virtude de meus méritos e minhas súplicas. Efetivamente bem experimentam os delinquentes a promessa que me foi feita. Se fosse doutro modo, de quantas estátuas de sal e de quantos outros castigos estaria o mundo cheio por causa da curiosidade. Aflições do ouvido. Sofria também pelo sentido do ouvido. Aflição muito grande, porque, devido ao lugar tão estreito, estava inteiramente privado dele. Só ouvia os suspiros ardentes que minha dileta mãe me dirigia, do mais íntimo do coração. Ouvia ainda o doce entretenimento que tinha comigo, falando-me no íntimo com tanto amor e tanta graça que me arrebatavam o coração e me forçavam cada vez mais a amá-la. De todo o restante, porém, estava privado inteiramente, e esta privação causava-me aflição, a qual eu oferecia a meu Pai em desconto de tantas faltas que, com o sentido do ouvido,
cometeriam meus irmãos pela curiosidade por ouvir tantas murmurações, tantas palavras contra a minha lei, tantas curiosidades e outras coisas indignas, que muitos ouvem com deleite. Pedi ainda a meu Pai que os perdoassem e desse virtude e força àqueles que mortificavam este sentido, fugindo da ocasião, comunicasse-lhes o bom desejo de ouvir coisas santas e atinentes à sua maior glória. Desse virtude àqueles que ficassem privados deste sentido, para que o sofressem de boa vontade por seu amor, e virtude do agrado e deleite que sente ao ouvir os doces colóquios e os suspiros de minha dileta mãe. Pedia-lhe quisesse dar muita consolação de espírito àqueles que ouvissem de boa vontade palavras santas, e que ao ouvirem as harmonias musicais lhes elevasse o espírito a contemplar e desejar as coisas do céu. Ao pensarem nas harmonias angélicas, consolasse o seu espírito e não permitisse fosse contaminado esse coração por todas as coisas que involuntariamente tivessem ouvido contra a lei divina. Meu Pai me prometia tudo, mas sempre com esta condição: queria também a cooperação da vontade deles. Meu Pai prometia tudo. Meu Pai me prometia tudo, mas sempre com esta condição: queria também a cooperação da vontade deles. Amém, Fiat. Retomaremos amanhã com outro ponto, Seu domínio absoluto e subordinado. Estivemos e sempre permaneceremos unidos no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Fiat, Fiat, Fiat.